Em quase 30 anos de fotografia, eu já vi quase de tudo. Eu já vi fotógrafos espetaculares que usavam filme se recusarem a migrar para o digital porque a linguagem não é a mesma e simplesmente desapareceram. Eu vi verdadeiros mestres do álbum e que não entenderam as mudanças e a entrada do mundo digital e também sumiram do mercado. A fotografia é e sempre foi arte, mas ela também sempre está apoiada na tecnologia. E a tecnologia, a gente sabe, muda constantemente. E o maior medo de um fotógrafo profissional não é a falta de clientes, é acordar um dia e perceber que tudo mudou e você ficou para trás. Mas e se eu te dissesse que a sua experiência ou inexperiência em relação às rápidas mudanças do mercado não é uma âncora para te deixar parado, e sim pode ser o motor da sua reinvenção? Hoje eu não vou falar sobre qual é a próxima tendência de mercado. Isso é muito volátil para um vídeo que pode ficar aqui por anos. Eu vou te explicar o conceito do que mantém as pessoas relevantes ao longo de anos. Por exemplo, eu com quase 30 anos de foto e já passei por muitas transformações, como que eu faço para não perder essa relevância e ficar atento no que está acontecendo? O que a gente pode chamar de ciclo da relevância. E eu posso te dizer que o que é importante nesse ciclo da relevância eu não aprendi com a fotografia. Na verdade, eu aprendi com quem mexe com o dinheiro, que é uma das coisas mais antigas que existem na humanidade. É o pessoal do mercado financeiro. Então fique atento ao longo de todo o vídeo que eu vou te explicar exatamente como funciona esse raciocínio do mercado financeiro aplicado à fotografia. Eu costumo dizer que para a gente manter o ciclo da relevância, a gente tem que dividir esse conceito em 3 fases: absorver, filtrar e aplicar. Veja bem, na primeira fase, que é o filtro de absorver, você tem que ficar de olhos abertos, ouvidos ligados, aberto a novos conhecimentos e não só ficar seguindo fotógrafos. Tem muita gente que segue fotógrafos e não está errado seguir fotógrafos, mas se você só segue fotógrafos, você está sendo somente reativo, porque você está só vendo o que os outros estão fazendo e tentando replicar. E isso é um grave erro, porque você vai fazer mais do mesmo. Nesta fase de absorver, você tem que ficar atento a exposições de artes, pintores, escultores, vários tipos de artes em geral, por exemplo, cinema, assistir filme não só com a intenção de entretenimento, mas para entender a estrutura de como o cinema é feito, o roteiro. Outra coisa, literatura, é importante a gente ler bastante, ler sobre os autores famosos. Não adianta você pegar lá, por exemplo, Picasso e ver só as artes de Picasso. Você tem que ler a história dele, a história de vida, por que ele pintava daquele jeito. Leonardo da Vinci a mesma coisa, todos os pintores clássicos que trabalhavam a luz maravilhosamente bem. Diz aí no comentário se você já viu alguma obra, por exemplo, do holandês Vermeer. É super importante, ele trabalha a luz muito antes da invenção da fotografia, ele já trabalhava a luz de uma forma que só nós fotógrafos estamos acostumados a ver. Se você não sabia disso, é porque justamente você ainda está na fase do absorver. Então fique atento a vários segmentos da arte, não se limite à fotografia. Inclusive, eu vou te dar uma dica que já vale o seu like aqui e vou até deixar um vídeo que eu falo mais sobre isso aqui em cima no card, que é para você dedicar 10% do seu tempo para essa fase, para você absorver. E eu não estou falando só para iniciantes, não. Eu, com os meus quase 30 anos, eu continuo buscando novas informações de diversas áreas. Então, depois você assiste esse vídeo lá que eu falo do gerenciamento do tempo. E aí você inclui esses 10% dentro do seu tempo. Já na fase 2, que é a fase de filtrar, ela é muito importante porque depois que você absorveu essa quantidade enorme de informações e constantemente você está absorvendo, é importante que você faça uma autocuradoria, porque senão você também só vai ficar copiando, replicando. E isso não vai deixar o seu trabalho relevante, você só vai ser um copiador. Então por isso que a fase chama-se filtrar. Você vai pegar aquilo que funciona para você, para o seu estilo de trabalho, para a sua forma de trabalho, não é só estilo, mas a sua forma, porque às vezes você viu algo interessante num ramo que nem é da fotografia,
Você achou aquilo interessante, mas não é possível você executar da forma que você viu na fotografia. E aí entra o seu filtro que você vai fazer uma adaptação. Também é importante essa filtragem para saber se aquilo que você viu é aplicável para o seu cliente. Então, se nós criamos imagens para os nossos clientes, também tem que ser do agrado deles. Lá no comecinho da minha carreira, uma vez, eu fui acompanhar um trabalho de moda e era um fotógrafo gringo aqui no Brasil. E ele fez um trabalho que o trabalho em si ficou realmente muito bonito, ficou muito bacana. Quando a cliente olhou, ela falou exatamente isso. Nossa, tá lindo, tá bacana, mas não tem nada a ver com a nossa marca. Então a gente precisa saber filtrar isso para que isso não ocorra. Outra coisa, por exemplo, é que você viu um trabalho muito bacana de gravuras pontilhadas. Aí você faz uma relação com, eu posso deixar bastante granulado, um ISO alto para ficar bastante granulado. Mas se você é um fotógrafo, por exemplo, de casamento clássico, que nunca teve essa linguagem, mas aí você chega lá e quer fazer um trabalho todo nessa linguagem, será que vai combinar com o seu portfólio atual? Não é uma mudança muito brusca para os seus clientes olharem e falar, nossa, é o mesmo cara que está fotografando? Então talvez você tenha que usar essa linguagem, por exemplo, em fotos de show, de espetáculos, talvez possa funcionar. É isso que eu estou te falando, que você tem que ter a flexibilidade e o olhar de entender uma determinada técnica de uma arte que não é a fotografia e adaptar para a fotografia, mas de uma maneira que faça sentido para você e para seu cliente. E a última fase, que é a fase 3, é a fase da aplicação, é a forma com que você vai lidar com toda essa informação que você absorveu. Eu mais ou menos já me adiantei um pouco e falei um pouco disso na fase 2, mas é você saber pegar aquilo que você absorveu de uma área diferente e aplicar na fotografia. Por exemplo, você viu uma cena de cinema com uma fotografia incrível. Nem importa se é em pessoas ou se é em ambientes, mas você vai lá e consegue aplicar isso num retrato corporativo, por exemplo. Ou você foi numa exposição de um pintor e você viu uma paleta de cores incrível e você tenta aplicar isso justamente num ensaio de família. Isso é você implementar uma evolução no seu trabalho de forma sutil, não brusca, mas você vai fazendo uma evolução do seu trabalho e não uma revolução. E é isso que vai fazer o seu trabalho ter uma evolução sem perder a essência. E aí você percebe nitidamente que aumentar o seu repertório imagético te dá possibilidades ilimitadas. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você consome para aumentar o seu repertório, o que você faz, o que você lê, o que você assiste e que faz com que o seu repertório de imagens aumente cada vez mais. E olha, não se engane. Esse ciclo de absorver, filtrar e aplicar é o que vai garantir a longevidade da sua profissão. É ele que te permite se manter no mercado sem se vender, brigando por preço ou mesmo sem se perder. Ora fotografando no estilo de um, ora fotografando no estilo de outro, porque é muito ruim para quem olha um portfólio e não tem coerência nas imagens. É claro que a gente pode experimentar coisas novas, devemos experimentar coisas novas, mas de um modo geral, quando a gente olha um portfólio de alguém, a gente tem que ver uma certa coerência. Você já deve ter ouvido falar assim, essa foto aqui só pode ser do fulano. Por que só pode ser do fulano? Justamente porque ele tem uma coerência visual. E isso não é fácil de adquirir, isso leva anos para a gente adquirir, para alguém olhar para o seu trabalho e falar, essa foto é do fulano. Isso leva anos. Mas essa estratégia vai te fazer durar no mercado. E, na verdade, é uma estratégia de negócio e não de artista. Por falar em estratégia, eu vou deixar um card aqui e um link na descrição também de um outro vídeo que a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto de estratégia. Quando acabar esse vídeo aqui, já corre lá. Você lembra lá no começo do vídeo que eu te disse que o segredo estava no mercado financeiro? Pois é, depois de eu te falar as ferramentas que eu uso para me manter relevante, eu vou te dizer como eu uso essas ferramentas num contexto maior. As pessoas que trabalham com dinheiro nunca deixam o seu dinheiro em uma aplicação só, que seria, por exemplo, a gente ficar olhando só fotógrafos. Na verdade, eles costumam diversificar. Então eu tenho um tanto em ações de alto risco, porém de alto retorno. Eu tenho em ações mais seguras que me pagam dividendos todo mês. Eu tenho um fluxo de caixa para justamente aproveitar as oportunidades.
Eu tenho renda fixa, que rende pouco, mas rende todo mês e é seguro independentemente da situação do país. Ou seja, o conceito é, eu ponho um pouco de tudo, uns dão mais, outros menos, mas no final das contas todos eles vão me dando algum rendimento. Como que eu posso trazer isso para a fotografia? Eu pego, por exemplo, 80% dos meus trabalhos ou 80% dentro de um trabalho e faço o meu básico, aquilo que eu estou acostumado, aquilo que os meus clientes estão acostumados, e aí todo mundo fica feliz, você recebe, está seguro. Porém, eu pego 20% e posso dar uma inovada. Então lembra que eu te falei do retrato corporativo com uma luz de cinema diferente? Então eu estou lá fazendo uma sessão de retrato corporativo. Eu vou lá, garanto as fotos que eu sei que o cliente vai gostar e num determinado momento eu combino com ele, olha, será que você aceita fazer comigo aqui uma coisa diferente? E aí você pega aquela sua informação, aquele seu repertório e propõe para ele. Ele pode gostar ou não. No mínimo, você vai ter um portfólio, mesmo que o cliente não goste, mas você vai ter um portfólio de uma coisa diferente. Mas é quase garantido que se você fizer dentro daquilo que eu falei, com bom senso, que é diferente, mas que serve para o seu cliente, eu duvido que ele não tope. Então você consegue entender que quando você mostra o seu portfólio no seu site, no seu Instagram, enfim, seja lá onde você divulga o seu trabalho, você não está dando uma guinada radical. Você tem lá os seus 80% daquilo que você costuma fazer e você dá uma pincelada aqui, uma pincelada ali de uma foto diferente dentro de um mesmo ensaio, a pessoa vê que é a mesma pessoa fotografada em coisas diferentes e aos poucos você vai alimentando aquilo e aí você não tem um portfólio tão discrepante. Você tem coisas que você faz, aquilo que é a sua cara, aquilo que as pessoas te contratam para fazer, mas você sabe fazer o diferente também. E é dessa forma que você continua se mantendo relevante, não importa. Agora com inteligência artificial, por exemplo, você também vai começar a integrar imagens de inteligência artificial ao seu trabalho e você vai migrando aos poucos. É assim que a gente mantém a nossa relevância. A partir do momento que você está conseguindo aumentar o seu repertório, está conseguindo filtrar, está conseguindo aplicar, não tenha medo de tentar inovações. Tenha medo é de ficar 100% fazendo sempre as mesmas coisas. E essa é a dica super importante. E é por isso que você vai dar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro próximo? É só clicar aqui na janelinha.